Olá, eu não sei se esse assunto é legal, mas eu tenho a impressão que pode ser aproveitado por alguns ou até muita gente. Um livro que eu gostaria de ter feito, eu já fiz 15, 16, sei lá, participei de 2 antologias, estou preparando mais um, mas o que eu gostaria de ter feito mesmo é no livro sobre a vida do meu pai, cara. Para quem não sabe, aliás, poucas pessoas sabem, meu pai morreu quando eu tinha 12 anos. Ele tinha 47. Era um alto executivo da maior, na época maior metalúrgica do Brasil, a Abramo Ebel, que tem sede em Caxias do Sul. Ele era o cara no Rio de Janeiro. O meu pai atendia a todas as igrejas, catedrais do Brasil para vender peças. A Ebel fazia aqueles caçais, aquelas coisas todas de cima da mesa ali, quando reza a missa. Meu pai participava de todas as licitações para os ministérios militares das Forças Armadas, os 3 ministérios. A Ebel era imbatível no Brasil, ninguém ganhava dela. E não tinha importações praticamente do que eles faziam. E fora esses materiais de dentro de casa, talher, garfo, faqueiro, bachelas, eles faziam tudo. Era uma empresa assim fantástica. Hoje é um prédio abandonado no centro de Caxias do Sul, ocupando uma quadra inteira abandonada, no centro, perto da praça principal ali. Mas não é isso que importa. Importa que meu pai era o cara e ganhava muito bem, né? Tanto é que nós levávamos uma vida excelente no Rio. Eu nasci na Urca, morei primeiro numa rua que eu não tenho guardado, mas a segunda rua foi Otávio Correia, e depois nós fomos para a Rua das Laranjeiras, um edifício recém-construído, do lado da Churrascaria Gaúcha, que também já é falecida. Ele ganhava muito bem, cara. Eu sei disso agora. Na época eu não imaginava. Ele tinha muitos investimentos. Tanto é que o inventário dele demorou mais de 1 ano para sair, 1 ano e meio. Tinha muita coisa e o advogado ainda botou joias no meio. Puxa, foi uma confusão assim. Era muita bronca. Tinha muito seguro de vida também. A minha mãe ficou muito bem, evidente, né? Ele morreu em 66 e a minha mãe morreu em 88, 22 anos depois, e ela nunca trabalhou, nunca precisou trabalhar. Como é que ele morreu, papai? Pega a certidão de óbito, descreve o organismo dele, que estava cheio de água. Ele morreu afogado. Cheio de água, tal coisa. Em resumo, os caras fizeram uma folha de laudo ali. Era isso. Um detalhe. Ele tinha um sub que se chamava Espada, o nome do cara. Espada, S-P-A-D-A. Espada, eu lembro direitinho da cara dele, não sei o primeiro nome, mas me lembro da cara do sujeito direitinho. Ele era praticamente nosso vizinho ali em Laranjeiras. Era um cara solteiro, que parece que vivia com umas tias e avós, sei lá, mãe, não sei. Mas não era casado, não tinha filhos. E ele queria o lugar do meu pai, de qualquer jeito. Ele ia a Caxias, ele do Rio, ia para Caxias,
para falar mal do meu pai, tal coisa. Os diretores lá sabiam, aí avisavam meu pai e tal. E o meu pai sempre aquele cara tranquilão, tal coisa. E lá diziam para ele, né, não te preocupa, tal coisa. O presidente da empresa, que era o Júlio Ebel, que vinha a ser primo irmão do meu pai, né? Quando ia ao Rio, ia lá em casa almoçar, jantar. Só não parava lá em casa porque ele ficava num apartamento do Barão de Ipanema, que era mais ou menos do Ebel, e a gente aproveitava também lá quando não tinha ninguém e tal. Mas esses padres queriam de qualquer jeito, cara, do meu pai. E a perseguição era tão grande que eu tinha um primo da minha mãe, Juarez Marta, morava lá no Rio, acho que mora lá no Rio ainda. E um grande vendedor, sempre foi um grande vendedor. Meu pai queria botar ele lá, nunca conseguiu. Nunca. Porque o espada era contra. O espada não assinava, ele teria que assinar a contratação desse cara. Não sei se vocês estão entendendo a história, assim. Um detalhe, por exemplo, o nome do meu pai era Valdemar Luiz Ebel Previt. Ele, lá no Rio, na década de 50, fazia o bem queria naqueles cartórios, né? Ele tirou o Luiz Ebel e ficou só Valdemar Previt. Pra não disserem que ele é parente do Ebel e tal coisa, sabe? Uma coisa meio óbvia para uns, para outros não, mas para ele era óbvio. E eu acho que tá certo mesmo. Mas ele morreu em 66 e eu tinha 12 anos, dia 16 de julho de 66. Foi uma coisa desesperadora, porque eu jamais tinha pensado, com 12 anos, jamais tinha pensado em morte, jamais tinha pensado em velório, jamais tinha ido a um velório. Já tinha sabido que pessoas tinham morrido e tal, né? Mas nunca pensei num parente tão próximo assim morrer. Não me passou pela cabeça. Mas nesse dia 16 de julho de 1966, um sábado, estava combinado o seguinte: nós no sábado, depois de tomar um café, íamos buscar o tio Juca, irmão da minha mãe, que estava na casa dos outros parentes lá. Estava passando uns dias lá, porque ele era de Minas, morava em Minas nesse tempo. Mas ele estava na casa desses parentes da mulher dele, a tia Helena. Nós íamos passar lá, pegar ele e íamos para a praia. Qual é a praia que nós íamos sempre? Para nós estava na moda a Praia Vermelha. Aquela praia do bondinho, quando tu sobe, tu vê lá embaixo. A praia assim, é pequena, tal coisa, mas era muito agradável. Ela só tinha um problema. E tem ainda, claro. Tu vai caminhando assim, tu anda 1 metro, 1,5 metro, ela afunda. Aquilo ali foi, por alguns anos, lá 1600, 1500 e pouco, 1600 e pouco, uma espécie de um porto. Os navios paravam lá e vinham, e lanchas traziam o pessoal para descer, né? Para descer ali. Porque os barcos os navios podiam chegar até pertinho ali. Mas isso no sábado nós vamos buscar o tio Juca e não vai à praia. Mas eu estou dormindo, meu irmão também. Meu irmão estava passando férias lá no Rio, porque ele estudava aqui em Porto Alegre, era interno aqui no Colégio Champagnat. Ele estava de férias lá. E nós estávamos dormindo. Nós ficamos sabendo depois. Né? Quando nós acordamos, a mãe disse assim: olha, o pai foi à missa e depois ele vem aí nos pegar pra gente ir pra praia. Ah, legal.
vão se arrumando, aí vou dar café, tal coisa, aquela coisa. O tempo foi passando e nada dele vinha. Aí tio Juca ligou para casa, falou com a minha mãe. Minha mãe disse assim, olha, ele foi à missa. Então ele pode ter se passado mal. Aí meu tio, esse tio Juca, ligou pro Dr. Silvio Browner, que era o médico do meu pai, que era o dono, sei lá, maior acionista da clínica São Bento. Os dois se encontraram e foram na missa. Aí o padre Hélio esteve aqui, conversou longamente comigo, na forma de confessionário, só que não foi no confessionário, foi aqui. E saiu. Ele não disse para onde ir, não falou nada. Aí os dois tiveram a ideia de ir lá na Praia Vermelha. Aí que o maluco achou que estava atrasado, então foi direto. Chegaram lá, os bombeiros estavam, os salva-vidas estavam enlouquecidos, porque tinha um corpo lá no fundo, boiando. E o meu tio olhou aquilo e ele disse que cada vez que ele via uma notícia triste, ou presenciava uma notícia triste, ele começava a cantar Tristeza, aquela música Tristeza, por favor, vai embora, minha alma que chora. E ele ficou ali, não ficou olhando mais, aí foram pra praia, pra areia ali. O tio Juca olhou, disse assim, eu tô achando essa roupa aqui engraçada, esse sapato. Acho que isso aqui é do Valdemar. Aí o doutor Silvio disse, não deve ser, não pode ser. Tô achando que é. Aí estão tirando o corpo. Meu pai tinha uma cicatriz muito grande, porque ele operou um rim. Tipo assim, do meio das costas até o umbigo. E o doutor Silvio foi olhar o corpo e disse, não vou não. Não, mas não pode ser, tal coisa, te juro. É época da cicatriz. E também é reconhecível por causa da água, ele tá muito inchado. Então essa roupa aqui é dele. Aí eles pegaram a roupa, viram, cara. Então, identidade, todas essas coisas ali, dinheiro no bolso, relógio. Aí os salva-vidas conheciam ele, né? Providenciaram tudo, os dois foram lá para casa. Abriram a porta da sala, imagina, né? Meu tio já estava chorando, o tio Juca estava chorando, o doutor Silvio com uma cara, sei lá de quê. A minha mãe disse, não acredito, não pode ser. Aí os dois disseram, não pode ser assim. E eu sem entender absolutamente nada, quando eu vi minha mãe chorando, comecei a chorar também. 12 anos. 12 anos em 1966. Eu era realmente uma criança. Não é 12 anos de hoje, é 12 anos de 66. Eu era uma criança. Comecei a chorar, meu irmão começou a chorar também. Foi uma coisa horrorosa. Jamais esqueço disso. E durante muito tempo eu imaginei também que tinha sido um afogamento, uma cãibra nele. Eu herdei isso dele, eu tenho cãibras assim, horrorosas. Ele pode ter tido uma cãibra horrorosa dessas e dançou. É provável. Mas também é provável que ele tenha entrado na água para se afogar. Porque a pressão desse cara, que esse cara exercia em cima do meu pai, era uma coisa sobrenatural. A gente pegava, depois que ele morreu, a gente pegou as fotos 3x4 dele, assim,
A última que ele tirou, um mês antes de morrer, era um homem que parecia ter 70 anos. Ele estava acabado, cara. Então é que ele disse, na sexta-feira, antes, jantando, sozinho, ele jantou, porque chegou mais tarde, eu e minha mãe, ele dizendo que, olha, eu vou parar de trabalhar, eu tenho dinheiro suficiente para viver o resto da minha vida, e nós vamos viajar pelo Brasil. Depois vamos para a Europa. Vamos conhecer todo o Brasil, eu e tu. As gurias a gente dá um jeito, a gente dá um jeito. Ele estava desiludido com Eberle porque os caras de Caxias não faziam nada. Eu sei por quê. O Espada era um policial dedo duro dentro da agência. Só que o meu pai não fazia nada errado. Isso aí eles mesmos diziam, os caras. Ele morreu no sábado, domingo o corpo veio aqui para o sul, para Caxias. Nós viemos junto no corpo dele e viemos no mesmo avião. Nós três. Minha mãe, meu irmão e eu. Chegou em Porto Alegre o corpo, aí o corpo foi para Caxias naquela coisa do carro fúnebre, 300 carros atrás. Na segunda-feira, a direção da Eberle se reuniu e demitiu o Espada esse. Demitiu por justa causa esse Espada. E admitiu no mesmo dia o primo da minha mãe, esse que eu falei antes, o Juarez Marta, como um dos principais vendedores. Vendedor de Copacabana, Leblon e Ipanema. Entendeu? Se arrependimento matasse, esses caras de Caxias estão tudo mortos, cara. Aliás, já estão, né? Passado todo esse tempo, eles já estão. Eu não acredito em trabalhinho espiritual. Eu acredito em coisas que digam respeito a forças negativas imensamente fortes, que muita gente chama de demônio. Essas forças infinitamente fortes existem, cara. Tanto do lado do bem quanto do lado do mal. A Bíblia fala nisso de uma forma mais simbólica, né? Mas eu tenho a impressão que é assim que a gente deve pensar. E eu acho que essa Espada, ele reuniu forças extremamente fortes, negativas, para dar fim ao meu pai. Em última análise, eu não tô criticando. Pelo amor de Deus, eu jamais faria isso com meu pai. Mas eu tenho a impressão que a força foi tão grande que ele se impulsionou de ir sozinho para o mar, para a praia, deixar a roupa na beira, na areia, e entrar no mar de calção, só de calção, para morrer. Sabe-se lá quem é que levou ele para dentro do mar, né? Qual força que levou ele para dentro do mar. Eu acredito nisso. E isso aí nos falaram em São Paulo. Não interessa onde. Mas nos falaram em São Paulo, para mim e para minha mãe, que a força era para levar ele, a minha mãe e uma criança ficar chorando na beira da praia. O expediente era esse. A criança chorando era eu, né? Chorando e louca, parece que uma coisa assim. Acredito nisso, piamente. Mas por que meu pai merece um livro? Essa história é muito boa, eu queria contar e vou contar essa história nesse livro que eu estou preparando. Mas eu queria contar a vida dele, pelo que eu sei. Eu sei muito pouco, não posso contar tão pouco assim como eu tenho. Eu já fiz um texto sobre meu pai, o título é Nunca Vi Meu Pai de Cueca. Nunca vi meu pai pelado, foi isso. Nunca vi meu pai pelado.
Mas eu sei muito pouca coisa dele. Eu sei, por exemplo, assim, ele foi ganhar o primeiro sapato dele quando ele tinha, eu acho que 16 anos. Na mesma época ele começou a aprender a falar português, porque ele só falava italiano. O dialeto dele lá, né? Era em Caxias, é pertinho, que hoje chama Bairro Madureira. Só tem casas maravilhosas, palacetes e tal. E ele nasceu ali e se criou ali. Tem uma ruela que chama Prévide até. Então. Ele foi atropelado nessa época aí pelo único carro que tinha em Caxias. Aí tu imagina que não era figura. Era uma figura. Aí nesse meio tempo, quando ganhou o primeiro sapato, o Abramo Evelyn foi visitar a irmã dele, que é a Catarina, mãe do Valdemar, minha avó. A minha avó Catarina é irmã do Abramo Evelyn, o fundador da Metalúrgica Abramo Evelyn. E disse, tu tem um filho aí, o teu filho mais velho não quer trabalhar? Oh, tchau, imagina minha avó que falou, claro, tchau, Eva, menino. Aí botou o cara lá num almoxarifado e ele ali foi crescendo, crescendo. Com 18 anos, os caras propuseram ele para ir pro Rio ser subgerente da agência, da filial do Rio. O cara com 18 anos, tem uma foto dele, essas fotos que tiravam na rua, de terno branco, magrinho, sabe? Ele tinha 18 anos ali, de terno branco, andando na rua. O gringo lá do interior de Caxias, dá pra dizer isso, né? Que aprendeu a falar português com 16 anos, estava morando no Rio de Janeiro. É uma história, né? E logo depois, foi durante a guerra, 40 e poucos, né? Ele conheceu minha mãe, que era uruguaia, e veio de Jaguarão para o Rio de Janeiro. Ele veio de Caxias, ela veio de Jaguarão. E se conheceram em Yacht Club, acho que foi uma coisa assim. Começaram a namorar e casaram em 46, 47. Foi uma dificuldade de achar casa para morar, quando foram morar numa casa lá no bairro, lá no Morro de Santa Teresa, no Rio, né? Como eu queria contar a vida desse gringo, cara. Vocês não imaginam. Mas não tem mais de onde. Eu poderia dizer assim, pô, vou pesquisar em jornais e tal. Eu não sei nem por onde começar. Sabe? Não sei. Tem muita coisa dele, né? Porque ele recebeu várias homenagens lá em Caxias e tal, né? Ele é amigo do Mário Ramos, que ele foi candidato ao Senado. E tinha um outro amigo dele lá, puxa, agora não me lembro. Bom, mas tinha muito amigo dele, que também já deve estar morto, né? Deve ter morrido. Mas essa história do meu pai era muito legal. Eu acho que eu falo isso mais assim, porque eu tenho uma saudade, cara. Quando eu escrevi, não sei se você lembra. Juro que é para terminar agora. Está aparecendo sessão de análise, né? Mas para encerrar, eu, quando fiz um texto, não sei se vocês leram, Histórias do Prévide lá no Facebook, do que o meu filho, um dos meus filhos, ele brincava com um amiguinho dele, tal coisa. E quando ele é um amiguinho fictício, e quando ele viu umas fotos antigas nossas, ele pegou a foto, esse aqui é meu amiguinho, era o meu pai. Tu imagina, na minha casa, meu pai brincando com meu filho. E por isso que cada vez que eu vejo, que eu escuto o pai do Fabiano, que me toca um horror, cara. Me toca o horror aquela música. Isso, desculpe o tamanho imenso da minha sessão de
psicanálise aí que eu tive com vocês. Até amanhã, curtinho amanhã.